Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as ações elétricas, elas estão baratas ou caras para se investir nesse momento, e também vou falar um pouquinho sobre cada empresa aí de energia que temos na bolsa, então fique comigo no vídeo pessoal. Iniciando aqui o vídeo, e quando vamos falar de energia, podemos falar aí sobre o índice de energia de fato, que é o índice IEE, e ele teve uma valorização absurda nos últimos 5 anos, a gente pode ver aqui, saiu de 40 mil para 85 mil pontos mais ou menos, né? Uma valorização de 115%. E em 10 anos teve uma valorização ainda maior, a faixa de 210%, se comparado aí com os outros índices CDI, IPCA, IBOV, Small Cap, IFIX e o EDIV, que é outro índice bem interessante, né, que contempla aí todas as empresas que pagam bons dividendos, inclusive todas as empresas aí do índice IEE estão contempladas aí no índice EDIV. A gente pode ver a diferença aí entre as duas, né? Veja como as empresas elétricas são as que mais pagam dividendos de fato, né, mais tem valorização. Se comparado aí com o EDIV, a gente pode ter essa base, e se comparado com os outros índices aí, né, CDI teve 115%, IPCA 132%, o IBOV teve 105%, Small Cap 57%, o IFIX 111% e o EDIV aí começou em 107%, ou seja, o dobro, tá? O IEE teve o dobro aí do EDIV, tá? O que mostra que o índice IEE, as empresas de energia, são sensacionais de fato. E por que elas são tão boas, pessoal? Elas são tão boas, pessoal, porque elas conseguem entregar, na sua grande maioria, a inflação junto aos seus resultados, né? Junto ao seu lucro. A gente pode ver aqui, por exemplo, um reajuste tarifário aí da Equatorial em Alagoas, ela teve aí um reajuste de quase 15%, e isso é feito em cascata, né? Isso atribui o reajuste às empresas de distribuição, que é o caso da Equatorial, por exemplo, as empresas de transmissão e as empresas de geração, ou seja, todas terão aí um reajuste parecido com esse aqui, nesses três setores aí. Ou seja, são empresas muito resilientes de fato, né? Entregam aí a inflação junto aos seus resultados. Isso é muito importante. Além de serem empresas muito seguras de fato, né? São empresas aí que os investidores investem de olho fechado, né? Dependendo da empresa, claro, né? Se for uma empresa ruim, não tem muito o que fazer. Porém, a gente tem diversas empresas de energia que são muito boas. E toda essa confiança faz com que o investidor invista mais nesses setores, né? Principalmente no setor de energia. E por isso que esse setor aí é tão valorizado, né? A gente pode ver essa comparação aí, praticamente o dobro das empresas aí do EDIV, né, que são aí todas as empresas que pagam bons dividendos, né? O IEE são todas as empresas de energia que pagam bons dividendos. E aqui podemos olhar a composição de todas as empresas, né, de energia aí. A gente pode ver todas as mais famosas, né? Alupar, Equatorial, CPFL, Taesa, ISA-CETEP, Eletrobras. E veja que a participação de cada empresa aí é bem equilibrada no índice, né? Cerca de 6,5% a 6% aí em cada empresa, tá? Dito isso, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada empresa aí, se ela está barata ou cara, e falar um pouquinho mais sobre a empresa. Começando aqui com a CEMIG, que é uma boa pagadora de dividendos, né? Pagou aí na faixa de 9% nos últimos 12 meses e também teve uma valorização astronômica, né, nos últimos 5 anos aí. Praticamente teve a valorização de 300%, ou seja, excelente, tá, pessoal? Foi uma das melhores empresas aí que tivemos nos últimos 5 anos. Veja que o Model Forecast, que é a casa de análise do Status Invest, projeta aí uma upside bem pequena, né? 7% somente, um preço-alvo vai de R$14. Lembrando também que a empresa pode ser privatizada. A gente pode ver nessa notícia aqui que o Zema, aí, que é o governador de Minas Gerais, quer acelerar a privatização da CEMIG e da Copasa. Ou seja, boas notícias, pessoal. Se isso aqui ocorrer de fato, a empresa vai ter um upside interessante aí na sua cotação. E também olhando aqui os seus indicadores, é uma empresa que ainda está barata, tá? Um PL somente de 4, EV/EBITDA somente de 5 aqui, ou seja, empresa aí bem interessante de fato, está aí num valor interessante. Dívida da empresa também bem baixa, margem da empresa baixa, ROI bem interessante aqui, lucros também crescendo bastante. Ou seja, pessoal, é uma empresa que desde que o governo Zema aí assumiu em 2018, a empresa se transformou, tá para melhor aí. Veja que 2016, 2017 foram anos bem ruins, e aí 2018 começou a melhorar bastante a empresa. 2023 aqui, já nos 2 primeiros trimestres, fez aí um lucro melhor do que 2022, tá? Ou seja, 2023 vai ser um ano exorbitante para a empresa, tá? Vai ser um ano bem bom para a empresa, de fato. E também olhando o payout da empresa, é uma empresa aí que tem um payout bem interessante, né? Se comparado aí às empresas de energia, ela tem uma base boa aí de payout, ela distribui metade do seu lucro para o seu acionista. Então veja, pessoal, que é uma empresa aí que nos últimos 5 anos vem melhorando bastante, muito por conta do governo Zema, né? E se for privatizada, pode se melhorar ainda mais, tá? Ou seja, um ponto bem interessante aqui para acompanhar a CEMIG, gosto bastante da empresa. Seguindo para a próxima empresa, Transmissão Paulista, outra empresa interessante que deve crescer bastante nos próximos anos, né? Tá fazendo bastante investimento, ganhou aí 3 lotes nesse ano, né? Como podemos ver aqui, que totalizaria aí uma RAP de 900 milhões, né? Ou seja, um valor aí exorbitante para ela receber aí somente em 3 lotes, tá? O que ela coloca aqui como capex da ANEEL 5,5 bilhões, porém sabemos aí que a empresa
Normalmente ela consegue cortar uns 20, 30% do capex proposto pela ANEEL inicialmente, tá? Ou seja, esses 5,5 bilhões aqui pode cair para uns 4,5, 4,8 bilhões aí. E aí, se pegarmos aí a proporção RAP dividido pelo capex, é um valor bem interessante. A empresa vai ter um lucro bem interessante aqui nesses 3 lotes. Outro ponto que tem que ficar de olho é que a empresa aí tem um capex total aí contratado de 10,6 bilhões, ou seja, a empresa vai fazer investimentos muito pesados aí nos próximos anos, né? Sendo que em 2024, 2025, 2026, né, todos os anos aí que ela vai ter que desembolsar pelo menos 2 bilhões aqui em cada ano, ou seja, vai ter uma margem menor aí para receber dividendos. Tem que ficar de olho nisso aí, pessoal. Lembrando que se comparado aí com as suas grandes rivais aí, que é a Alupar e Taesa, na minha opinião, a empresa aí está aí com os melhores preços, tá? Além também de ser uma empresa aí que tem a menor dívida dentre as 3, ou seja, esse capex todo aí que eu mencionei, a empresa vai conseguir pegar aí tranquilamente, né? Já que não vai ser tanto afetada, tá? Com essa dívida um pouco mais baixa. Se comparado aí com Taesa, por exemplo, que ela tem aí 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é muito maior, né? Praticamente o dobro, e também a Alupar, que é um pouquinho maior que isso aqui. É bem interessante isso aqui, tá, pessoal? Ou seja, para mim, a transição paulista aí, dentre as 3 opções aí, é a melhor de fato. Falando um pouco da Taesa, é outra empresa aí que cresceu absurdamente nos últimos 5 anos, né? Cresceu aí na faixa de 200%, além de entregar 10% de média de dividendos, tá? Ou seja, é uma empresa monstruosa de fato, porém, ela vai sofrer um pouquinho nos próximos anos, né? As suas concessões aí, praticamente metade das suas concessões vão vencer nos próximos 10 anos, né? E isso vai fazer com que a empresa tenha que se mexer de fato, né? Tenha que fazer mais investimentos aí, ganhar leilões, tá? E sabemos aí que os leilões ultimamente estão aí bem acirrados, né? E isso pode ser um problema para a empresa, já que também a empresa tem uma dívida bem alta, tá, pessoal? Veja aqui a dívida líquida sobre EBITDA, maior que 5 vezes, ou seja, é um monstro de dívida isso aqui, pessoal. E com os juros bem altos aí, do jeito que estão, na faixa de 12, 13%, isso aqui é um grande problema para a empresa, tá? Tem que ficar de olho nisso aqui. Tirando isso, os indicadores da empresa são bem altos, né? Indicadores aqui, ó, PL de 10 vezes, bastante coisa, EBITDA de 14, se comparado aí com a transição paulista, por exemplo, tem um PL de 6, EBITDA de 8, ou seja, a transição paulista está muito mais barata do que a Taesa de fato. Ou seja, a Taesa para mim não é uma boa opção aí de investimento nesse momento. Eu tenho Taesa na carteira, porém estou ali só mantendo, tá? E também a mesma coisa para a Alupar, tá? É outra empresa aí que deve distribuir bons dividendos nos próximos anos, já que é uma empresa que fez investimentos muito pesados nos últimos anos, né? A gente pode ver que os últimos 5 anos da empresa, ela saiu aí de R$12,30 de agora, ou seja, 150% de aumento, né? E também com uma média de dividendos aí de 5%, ou seja, uma valorização e dividendos bem interessantes que a empresa teve. Veja que a média da empresa aí em dividendos é de 5%, e isso pode saltar bastante nos próximos anos, né? Já que, como mencionei, a empresa está bem tranquila agora em investimentos, né? O fluxo de transmissão é assim, pessoal. As empresas de transmissão, elas captam dívidas fortes, ganham leilões aí, né? E aí constroem as linhas e ficam tranquilas, né, só fazendo a manutenção, e aí quando elas ficam tranquilas, elas conseguem distribuir mais dividendos, né? No caso da Taesa e da Transição Paulista, pode ser que, como elas vão fazer bastante investimento nos próximos anos, elas diminuam os dividendos, né? O caso da Alupar é o contrário, pode ser que aumente os dividendos, tá? E também em questão de valores aqui, ela está um pouquinho mais alta do que a Transição Paulista também, ou seja, na minha opinião, a Transição Paulista é a mais barata de fato, né? A gente pode ver aqui PL de 11, se comparado com o PL de 6 da Transição Paulista, está bem maior. EV/EBITDA está parecido. A dívida da Alupar, como eu mencionei, é bem maior que a da Transição Paulista, por exemplo. Ou seja, pontos aí que me fazem investir na Transição Paulista no momento, que é o que eu estou fazendo, e estou deixando a Alupar e Taesa de lado, tá, por enquanto. Falando da próxima empresa, a Auren, que é outra empresa bem interessante, que pagou bons dividendos nos últimos 12 meses, 11% de dividendos. Porém, esse dividendo aqui é de um não recorrente, tá, pessoal? É daquela securitização que ela ganhou aí mais de 4 bilhões do governo, tá? E aí, com isso, fez com que ela distribuísse aí uma boa parte em dividendos. Ela pagou também sua dívida, né? Quase quitou toda a sua dívida com essa grana aí que ela recebeu, né? Com essa indenização. Ou seja, é uma empresa que está sem dívidas no momento, né? E também tem um caixa interessante, ou seja, pode ser que ela, de fato, aí ela consiga fazer algum investimento interessante. Ela até participou do último leilão de transmissão, né? Pode ser que ela entre em transmissão também, né? Ou em geração de fato. Podemos olhar aqui o seu EV/EBITDA, por exemplo, está num valor interessante. PL não tem muito sentido a gente ver, tá, pessoal? Já que foi computado dentro do seu lucro essa indenização aí, margem líquida da empresa também não tem muito sentido a gente ver. ROI também da empresa não tem muito sentido, já que todos esses indicadores aqui, pessoal, entram na conta essa indenização aí de 4 bilhões, ou seja, a gente não tem muita base aí para comparar se a empresa está indo bem ou não ainda por enquanto, já que ela é bem nova na bolsa, né? Ela entrou aí há um ano praticamente, né? Em 2022 aí, mais ou menos. Veja só, em 2021, por exemplo, a empresa teve um lucro negativo. E aí, em 2022, do nada,
esse lucro subiu aí para 3 bilhões, nos últimos 12 meses também aumentou um pouco. Os pontos positivos da Auren, para mim, na minha opinião, se comparado aí com a AES Brasil e a ENGIE, é que os prazos aí das concessões da Auren, dos ativos eólicos e hidrelétricos, tem um prazo de concessão bem alto, né, na faixa de 2050, ou seja, ela tem aí mais 30 anos mais ou menos, tranquilo com essas concessões aí que ela trabalha atualmente, né? Coisa que se comparado com a AES Brasil, por exemplo, ela tem uma boa parte que vai vencer em 2031 e outra parte aí que vai vencer em 2040. A ENGIE também nos próximos 10 anos vai ter bastante coisa aí que vai vencer, ou seja, são pontos interessantes que a Auren tem, que a AES e a ENGIE vai ter que se mexer para ganhar outras concessões. Também outro ponto interessante da Auren, se comparado aí com a ENGIE e a AES, é que ela tem um nível de contratação de geração de energia e comercialização, venda, né, de energia, um pouco maior do que a ENGIE e a AES, tá? Ela tem aí nos próximos anos 94% de contratação aí já feita, tá? Já fechada. E até 2032 ela tem 60% aí já também fechado, tá? Se comparado aí com a AES e a ENGIE, essas duas empresas têm aí níveis de contratação um pouco menores, tá? Isso aqui é muito importante também para empresas de energia, né? Já que elas ganham muito dinheiro vendendo energia também, tá? E aí vemos a AES, que, na minha opinião, não está sendo um bom investimento no momento, tá? A AES está aí com esses problemas de concessão que devem vencer nos próximos 10, 15 anos, que é um problema de fato, né? A empresa vai ter que se mexer para renovar ou ganhar outras concessões. Também outro ponto da empresa é que ela está com uma margem líquida bem baixa, seus lucros aí estão muito baixos, tá? Se comparado com a sua dívida, tá? Ela está com uma dívida astronômica aí, ó, na faixa de 11 bilhões, pessoal. E os seus lucros aí estão praticamente em zero, né? Veja que o seu lucro, por exemplo, nos últimos 12 meses foi de 300 milhões, tá? É muito pouco, tá, pessoal? Veja que ela tem até um caixa aqui interessante, cerca de 4 bilhões, porém, os próximos 2, 3 anos aí vão ser bem difíceis para a empresa, né? Ela tem dívidas bem altas aí para pagar, né? Cerca de 2 bilhões em 2024, quase 3 em 2025. E aí em 2026 pode ser que ela melhore aí um pouquinho, né? Não vai ter tanta dívida. Porém, isso mostra que a empresa aí, que sempre foi bem conhecida com um pagamento de dividendos, né? Ela sempre pagou aí na faixa de 8, 10% de dividendos. Não deve ocorrer, tá, pessoal? Nos próximos 2, 3 anos a empresa deve segurar bastante seus dividendos, né? Deve ser ali na casa de 1, 2% no máximo, né? E isso me faz ficar longe da empresa. É uma empresa aí que no momento não está me atraindo muito, tá? Já que a questão de dividendos, que é o principal atrativo da empresa aí, não deve ocorrer até 2026, tá? E aí com isso teremos outras empresas aí mais interessantes do que a AES no momento. Eu inclusive tinha a AES aí há um tempo atrás, acabei vendendo. Quando a empresa bateu aqui esses 12,50 mais ou menos aqui, desde então ela já deu uma caidinha. Falando da próxima empresa, a ENGIE agora é outra empresa aí sensacional, né? Ultra segura de fato, porém tem que ficar de olho aí nesses prazos de concessão, como eu mencionei, que tem algumas coisas aí que vão vencer nos próximos anos, né? Porém, a ENGIE aí é uma empresa que está sempre se mexendo, né? Está sempre ganhando aí novas concessões, está entrando aí em transmissão pesado, né? E tudo mais. Além disso, é uma empresa aí que paga uma média interessante de dividendos, paga aí na faixa de 7, 8%. Também não vai ser uma empresa que vai ter aquela valorização astronômica, né? Porém, é aquela empresa aí que vai te entregar aí uma valorização interessante. A gente pode ver que desde do vírus que a empresa chegou a bater R$29 aí, ela teve uma valorização de 45%, ou seja, uns 15% por ano, tá, pessoal? E também a média da empresa, como eu mencionei, é na faixa de 7%, ou seja, você teve 15% de valorização, mais 7% de dividendos, 22% aí, para uma empresa ultra segura como a ENGIE, que é uma das melhores da bolsa aí, é muito interessante de fato. Veja que é uma empresa que é um pouquinho mais carinha normalmente, tá, pessoal? Tem um PL um pouquinho maior. O EV/EBITDA ok, tá? Ou seja, pessoal, por a empresa ser uma das melhores da bolsa, para mim, ela está no preço interessante para compra também. É outra empresa também que tem pouca dívida, ela consegue pegar a dívida aí tranquilamente, tem uma margem líquida bem interessante, ROI muito interessante. Ou seja, ela é uma das empresas mais eficientes aí da bolsa, com certeza. Pessoal, gosto muito da ENGIE. Falando da próxima empresa, Neo Energia, outra empresa que eu gosto bastante de energia, é uma das mais baratas aí que temos. Uma empresa que até paga bons dividendos aí, porém não é o foco da empresa. O foco da empresa é crescimento, tá? Veja que nos últimos meses aí a empresa saiu de R$13 para os 19 de agora, ou seja, em poucos meses ela tem uma valorização de 40%. Por quê, pessoal? Porque a empresa estava muito barata e ainda está, tá? Veja que o modo forecast ainda tem aqui um upside de quase 40% para a empresa e recomendo aí compra forte para a empresa. Veja que a empresa, apesar dessa subida aí recentemente, ela tem um PL bem interessante, na faixa de 5 vezes aqui mais ou menos. EV/EBITDA também na faixa de 6. A dívida da empresa aí é um problema para a empresa, tá? Isso aqui pode ser que complique a empresa de alguma forma. Margem líquida da empresa é uma margem ok, tá? Para a empresa aí majoritariamente de distribuição, né? A distribuição geralmente tem uma margem líquida menor mesmo. Olha, a empresa é interessante, crescimento de lucros da empresa aí é sensacional, tá? Cerca de 60% de lucro aí por ano de crescimento. Podemos ver aqui, desde quando a empresa fez seu IPO aí, nos últimos anos, a empresa se transformou, tá? Seus lucros aí vem crescendo demais. Porém, o problema da empresa, pessoal, é a dívida que eu mencionei. Ela tem 42 bilhões aí em dívidas, o que prejudica demais o resultado financeiro da empresa, né? A gente pode ver aqui em 2020, por exemplo,
que a empresa ainda tinha uma dívida até alta, porém os juros estavam em 2, 3 vezes, né? Isso para a empresa aí é muito menos prejudicial, né? Hoje os juros estão na faixa de 12, 13%, né? E aí os juros estão aí comendo o lucro da empresa, né? A gente pode ver aqui que de 1 bilhão aí em 2020 saltou para 4 bilhões aí negativos, né? Ou seja, isso aqui come todo o lucro da empresa, né? A gente pode ver que o custo médio da dívida aí, que é de 11,6%, e numa dívida de 38 bilhões é bem alto, tá, pessoal? E lembrando também que a empresa tem aí dívidas de 9, 10 bilhões aí para pagar nos próximos anos. Ou seja, esse é o principal ponto a se atentar na Neoenergia, tá, pessoal? Tirando isso aqui, é uma empresa aí sensacional que vem crescendo seus lucros aí absurdamente. Também vem crescendo bastante em transmissão, ganha alguns lotes. Ou seja, uma empresa bem interessante. Também lembrando aí que a governança da empresa não é das melhores, tá? Tem que ficar de olho nisso também. Falando da próxima empresa, a Eletrobras, outra empresa aí que foi privatizada recentemente, porém que vem tendo alguns problemas aí com o governo ainda, tá? Ou seja, vem recebendo aí algumas críticas se de fato a empresa foi privatizada ou não, né? Tivemos bem recentemente esse problema aí do governo ter suspendido aí o seu programa PDV, tá? Que seria aí o programa de demissão voluntária, tá, pessoal? Isso foi suspenso pelo TST, tá? Ou seja, vem diversas questões se de fato a empresa foi privatizada de fato, né? O governo ainda está metendo a mão na empresa, né? Isso aqui é um ponto bem ruim, né? Tirando isso, é uma empresa aí que no próprio resultado da empresa no último trimestre aí, ela soltou que ela é uma das empresas mais baratas que temos na bolsa, né? Se comparado com as outras aí, ela tem um EV/EBITDA, por exemplo, de 6 vezes, né? Sendo que as outras aí tem uma mediana de 8, 7, 11, né? Ou seja, ela está bem barata de fato, né? Ela está com preços ainda de empresa estatal, né? O que teoricamente não é mais, né? Ela foi privatizada. O ponto é, pessoal, o governo vai continuar mexendo na empresa ou não, e isso é um ponto meio negativo, né? Falando da próxima empresa, a CPFL é outra empresa aí monstruosa que eu gosto bastante, vem falando da empresa aí bastante nos últimos 1, 2 anos aí. Cresceu aí nos últimos 5 anos cerca de 100%, uma valorização bem interessante, e também vem pagando aí dividendos bem interessantes, né? Cerca de 8% aí nos últimos 12 meses, e tem uma média aí na faixa de 6% nos últimos 5 anos. Outra empresa também que está com indicadores interessantes, PL de 7, EV/EBITDA de 4 aqui. Outra empresa também que está uma dívida bem baixa, né? Isso aqui é um ponto bem interessante, né? Isso para os juros de agora é essencial, né? Empresas que têm dívidas mais baixas, normalmente elas saem na frente. Margem líquida da empresa, como ela é uma empresa que tem um pouco mais aí de distribuição aí no seu portfólio, tem uma margem líquida menor, né? Assim como a Neoenergia, por exemplo, é uma empresa bem parecida com a Neoenergia. Porém, o ROI da CPFL é muito melhor, né? O ROI é de 31%, sendo que a Neoenergia, que é uma empresa bem parecida, tem somente 16%, ou seja, a CPFL é outra empresa monstruosa que eu gosto bastante. Lembrando que em distribuição, que é o principal foco da empresa, ela tem aí as suas melhores concessões, tá, pessoal? Veja que a CPFL Santa Cruz, por exemplo, ela é a melhor distribuidora do Brasil, e a RGE fica em segundo lugar aí no prêmio ANEEL, tá? Ou seja, mostra que os ativos da empresa aí são sensacionais de fato. Também outro ponto que mostra que é uma empresa que não é totalmente dependente de distribuição, ela tem em EBITDA 7,4 bi mais ou menos de distribuição, geração ela tem quase 5 bi, ou seja, é uma empresa bem diversificada, né? Transmissão também ela está crescendo. Outro ponto interessante, pessoal, é que a empresa atua aí principalmente nas regiões sul e sudeste em distribuição, né? Que são as duas melhores regiões do país, né? E isso também reflete na menor inadimplência, né? Quanto melhor a região, menor a inadimplência. Isso aqui é excelente para a SPFL. Ou seja, em distribuição, pessoal, é uma das melhores empresas aí que temos. E é uma empresa que cresce também em geração e transmissão, ou seja, é uma empresa que eu gosto bastante, invisto. Seguindo para a próxima empresa, a Copel, que bem recentemente foi privatizada, né? E muito por conta disso a empresa foi muito valorizada aí nos últimos 1 ano, né? Cresceu aí praticamente 40%. Porém, de acordo com o modo forecast do Status Invest, eles ainda projetam um upside interessante, cerca de 30%, e recomendam compra forte para a empresa, ou seja, pode ser que ela esteja no patamar interessante, apesar de ela ter crescido bastante aí, né? Seus indicadores não estão aí dos melhores, tá? Para mim a empresa está um pouquinho mais cara, de fato. Então é acompanhar, tá, pessoal? Uma empresa que tem uma dívida alta também, margem líquida da empresa não é das melhores, ROI também não é dos melhores, né? Ou seja, das empresas de energia não é das melhores aí no momento, na minha opinião, né? Uma empresa é ok, né? Sendo privatizada, pode ser que a empresa melhore de fato, porém, na minha opinião, está um pouquinho mais cara, então tem que ficar de olho. E falando da última empresa, Equatorial, que é outra empresa monstruosa, né, das melhores aí que temos, porém uma empresa aí um pouquinho mais arriscada do que as outras, né, normalmente ela toma mais dívida e também ela compra empresas ruins, né, empresas aí que estão à beira da falência e transforma essas empresas, né, isso pode elevar o risco da empresa, que já não é pequeno, né, uma empresa que tem uma dívida bem alta, né, se compararmos aqui uma dívida sobre a EBITDA de 4 vezes, né, ou seja, está bem parecido com a Taesa, por exemplo, né, e com os juros atualmente aí altos, isso é um problema, né. Veja que é uma empresa que está bem distorcido o seu lucro, né? Muito por conta dos resultados aí financeiros mais altos, tá?
Veja como em 2020 o resultado financeiro da empresa era somente de 400 milhões negativos e nos últimos 12 meses foi de quase 4 bilhões, ou seja, isso aqui está corroendo o lucro da empresa também, tá? E o mercado sabe disso, pessoal, sabe que o lucro foi menor, porém, ele sabe que a empresa aí tem tudo a se recuperar, né? Com a queda dos juros aí nos próximos anos, essas dívidas aqui vão ser menores, né? Vão ser menos difíceis de pagar, né? O resultado financeiro não vai ser tão problemático como está sendo aí ultimamente, tá? Ou seja, o mercado sabe que a empresa vai se recuperar em algum momento e por isso esse PL distorcido aqui, já que o lucro está menor, porém a cotação só vem crescendo, tá? Os últimos anos aí, ó. Os últimos meses, na verdade, saiu aqui ó, de 24 para os 33 de agora, ou seja, 40% de aumento. Muito por conta de que o mercado já está se antecipando, né? A queda de juros aí é uma empresa aí que é um pouco mais volátil, né? Ela depende bastante dos juros mais baixos para crescer, né? Já que ela toma muita dívida, já como eu mencionei. E olhando aqui o modo forecast, é uma empresa que tem um upside de 10%, é recomendado comprar forte, de acordo com o estado se investe aqui. Também outro ponto interessante da empresa é que as contas de luz aí vão ter reajuste de 44%, mais especificamente no Amapá, tá? Que é onde ela tem uma concessão lá. Ou seja, pessoal, pode ser que na Equatorial Amapá, que é uma das suas concessões aí, ela tem aí um aumento expressivo, né? Quase 50% de aumento no lucro, tá? Nesse ativo aqui, pessoal, ou seja, um valor bem interessante aí, pode ser que a empresa melhore ainda mais, tá? Em questão de gestão e operação, é uma das melhores empresas aí de energia e uma das melhores da Bolsa. Na minha opinião, a Engie e a Equatorial são as duas melhores empresas de energia da Bolsa aí, porém tem que relevar os preços, tá? Pode ser que elas estejam caras aí, tem que ficar de olho nisso. E foi isso, pessoal. Várias ações aí elétricas bem interessantes. Algumas aí estão um pouquinho mais caras, outras baratas, né? Dei minha opinião aí sobre todas. Algumas aí estou investindo no momento. Deixa nos comentários aí, pessoal, se você tem alguma dessas ações, está pensando em investir em alguma delas. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe sua inscrição no canal. E fico por aqui. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.